Fala minha galera, tudo bem? Professor Fabrício Dutra com vocês aqui para a gente fazer a correção do nosso simulado 4. Já estamos no quarto simulado em um mês de projeto. Se você não teve acesso ainda aos outros simulados, manda mensagem para alguém da minha equipe que a gente envia para você. Só não manda hoje ali do meio da tarde para frente, porque vai ter jogo do Brasil na Copa do Mundo, amigo. Mas nós estamos aqui para fazer a correção do quarto simulado, desejando aí que vocês tenham ido bem. E, obviamente, né? Errar faz parte. Mas aqui é o momento de errar. É o momento de você entender por que você errou uma questão, aprender para não errar na sua prova. Lembrando que a gente tem uma oportunidade exclusiva para quem é do grupo. É o curso completo de português na minha plataforma, com teoria em vídeo, PDF completo teórico também, exercícios e mais de 45 provas da Quadrix corrigidas. Então, daqui até a sua prova, você tem uma grande oportunidade de fazer todo o curso completo para ter a base forte daquilo que cai na sua prova, ter o PDF para você imprimir, fazer uma apostila legal, né? Exercícios corrigidos em vídeo e as 45 provas da Quadrix. Eu tenho aluno que está imprimindo todas elas e fazendo e refazendo e refazendo até entender como é que funciona a mente do examinador. O resultado vai ser óbvio, essa pessoa vai passar no concurso. E você vai ter uma quantidade legal de questões de português. Professor, como é que eu faço parte do curso? Ó, no PDF que você tem, se você clicar na imagem, você já vai para o link de inscrição. E a gente tem o cupom 34, com quase 40% de desconto aí para quem é do grupo, né? Então, se você clicar na imagem no PDF, já vai para o link. E o link também está aqui no vídeo, né? Na descrição do vídeo. Beleza? Então, cara, é uma oportunidade por tempo limitado, tá? Perde. Só clicar. Tá vendo que eu botei o mouse aqui? Virou um dedinho, né? Porque você vai clicar e vai direto para a plataforma. Sacou? Então, é isso. E não esquece o cupom. Beleza? Então, vamos lá, vamos juntos. Quero muito que você faça uma prova de português em condições. Agora, bora ler o texto para a gente começar a fazer a correção aqui, tá? A Copa do Mundo tem um poder raro. Por algumas semanas, ela suspende fronteiras invisíveis que costumam nos separar no cotidiano. Repara que isso aqui já é um uso metafórico, né? O que é metáfora? Metáfora é uma comparação subentendida, sem que o autor da comparação use palavras comparativas. E aqui você já percebe fronteiras invisíveis. Isso aí você já percebe que ele está usando como se fosse um espaço físico, como se realmente houvesse uma fronteira. Pessoas de diferentes origens, profissões, crenças e opiniões encontram um ponto de encontro, o desejo de ver o seu país representado em campo. Em meio à rotina e às divergências, o futebol cria uma linguagem comum capaz de aproximar desconhecidos. Quem aí nunca abraçou um desconhecido na hora de um gol, né? Nas ruas, nos bares, nas casas e até nos ambientes de trabalho, surgem conversas que dificilmente aconteceriam em outras circunstâncias. A camisa da seleção, por alguns instantes, deixa de ser um símbolo individual e passa a representar um sentimento coletivo. O gol comemorado em conjunto vale mais do que o resultado esportivo. Ele lembra que existe algo que compartilhamos, apesar das diferenças. Em tempos marcados por debates, né, acalorados e divisões, a Copa oferece uma espécie de trégua emocional. Não porque os problemas desapareçam, né, ou porque as opiniões deixem de existir, mas porque durante 90 minutos, milhões de pessoas direcionam sua atenção para o mesmo objetivo. Imagina se fosse assim para tudo, né? Vamos direcionar a mesma energia para acabar com a fome, para acabar com a pobreza, né? É uma demonstração de que a convivência é possível mesmo quando não há concordância absoluta. Talvez a maior lição desse período seja perceber que a identidade de um povo é sempre maior do que as disputas que o atravessam. A pluralidade continua presente, mas ela deixa de ser vista apenas como um motivo de conflito e passa a compor um mosaico de vozes que celebram juntos. Quando a bola rola e o país inteiro prende a respiração diante de uma mesma jogada, surge uma lembrança valiosa. Antes das divergências, existe uma comunidade. A Copa do Mundo não elimina a polarização por decreto, mas mostra que ela não precisa definir todas as relações humanas. Por alguns instantes, somos menos adversários e mais companheiros de torcida.
unidos pela esperança, pela emoção e pelo desejo de celebrar juntos. Vamos lá. Temos na questão número 1 aqui um trecho destacado. E ele fala o seguinte: ó, o gol comemorado em conjunto vale mais do que o resultado esportivo. Ele lembra que existe algo que compartilhamos apesar das diferenças. Olha aqui, primeira afirmação que a banca faz. Seria gramaticalmente inserir a preposição de após o verbo lembra. Galera, resposta é não. Sabe por quê? Eu te conto. O verbo lembrar nessa frase, ele foi empregado como não pronominal. Ele tá sozinho. Ele lembra. Quando lembrar tá assim, sozinho, não pronominal, ele tem que ser transitivo direto. Para entrar o de ali, teria que aparecer ele se lembra. Ah, é verdade, professor. Se tivesse ele se lembra, a gente poderia falar com certeza, né, que seria correto botar a preposição. Agora, do jeito que tá, esquece. Então, número 1 errado. 2. Seria gramaticalmente correto, né? Suprimir o do. Tá aqui, ó, D mais O. E aí, tu acha que é certo? Eu te conto. É certo. Baseado em qual regra? Galera, nessa expressão comparativa, mais do que, menos do que, melhor do que e pior do que, essa expressão do, ela é completamente opcional. Eu posso falar, eu estou mais preparado do que antes, eu estou mais preparado que antes. Tanto faz. Então esse do que está aqui poderia sair. Logo, ok, item certo. Agora 3. O termo apesar das diferenças consiste numa oração concessiva. Viu a maldade? Percebeu a maldade ou não? Isso é concessivo. É concessivo, apesar de é concessivo. Mas aí, só não é oração. Apesar das diferenças, não tem verbo dentro. Então a gente não pode chamar de oração. Pô, aí tu pegou pesado na maldade. Eu não, a banca faz isso, então não é oração. É apenas um adjunto adverbial de concessão. Então, das 3 afirmações, apenas a 2 está falando a verdade. Questão número 1, letra E. Beleza, hein? Pois é. Questão 2. A Copa do Mundo não elimina a polarização por decreto, mas mostra que ela não precisa definir. Cara, é muito boa essa questão porque olha só. A banca poderia perguntar a referência do ela, tá? E olha que maneira a questão que seria. A Copa do Mundo, palavra feminina, expressão feminina, não elimina a polarização, expressão feminina. E aí, você acha que se ela retoma quem? Não é a Copa do Mundo que não precisa definir. Por quê? Ele está falando que a polarização não precisa definir as relações. O que ele falou no texto? Que ultimamente a polarização tem definido as relações, mas a Copa do Mundo vem quebrar isso. Então, não elimina por decreto a polarização, mas mostra que a polarização não precisa. Isso cai, o nome disso é coesão. Inclusive, se a sua banca quiser dar nome, essa coesão é anafórica, porque ela aponta para o elemento que está citado antes. Então, a 2, né? Se cobrasse isso, mas a banca veio cobrar a palavra que. E o que essa palavra aqui está fazendo? Repara. Não elimina a polarização, né? Mas mostra isso. Meu povo, se mostra isso, a gente tem uma oração subordinada substantiva. Não tem nada de retomar, porque o i é para te lembrar que você está diante de uma conjunção integrante. E conjunção integrante não retoma. Também não introduz oração restritiva. Ah, mas está sem vírgula. Galera, essa parada de restritivo tá no curso completo, hein? Perde não. É só para oração adjetiva. Oração subordinada adjetiva, que pode ser restritiva. Funciona como elemento de coesão referencial também não. A coesão até acontece, mas é a coesão sequencial. É uma coesão sequencial, não referencial. Introduz oração subordinada substantiva subjetiva ou objetiva direta? Essa é aí que tá. A dúvida é essa, né? Porque você realmente tem uma oração substantiva, mas olha só. A Copa do Mundo mostra. A Copa do Mundo mostra. A Copa do Mundo mostra. Então, o sujeito do verbo mostrar, que está oculto, que está elíptico, é a Copa do Mundo. E quem mostra, mostra algo. O mostrar ele é um verbo transitivo direto.
Então, essa oração toda é objetiva direta. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Então, nessa 2, o gabarito é letra E. Ela inteira é o objeto direto do verbo mostrar. Mais uma. Com base no texto, assinale a alternativa que melhor expressa a tese defendida. A Copa do Mundo promove uma eliminação definitiva? Não, ela suspende. Letra B. O futebol constitui um instrumento de paz capaz de substituir os mecanismos de participação política, tornando desnecessários os debates? Também não. A experiência coletiva proporcionada pela Copa evidencia que a existência de divergências, não impede a construção de vínculos de pertencimento e convivência entre indivíduos. Ué, pode ser, né? Pode ser. Realmente você tem uma experiência coletiva, né? Que, apesar, né, de haver as divergências, isso não impede de você ter algo em comum com uma pessoa. Letra D. O sentimento de união despertado pela Copa decorre principalmente da suspensão temporária dos problemas nacionais. Parou de existir violência e fome? A identificação com a seleção demonstra que as diferenças existentes são superficiais e irrelevantes. Não. Meu povo, 3, letra C. Questão 4. O verbo tem. A Copa do Mundo tem um poder. Repara que esse verbo ele foi utilizado com um valor, galera, de verdade, né? De algo atual, de algo universal. Como se eu dissesse assim, a Copa do Mundo costuma ter um poder raro, né? Ou seja, é um fato que habitualmente acontece. Tanto é que esse verbo está no presente, né? Mas é o presente do indicativo, não do subjuntivo, não a hipótese. Então, na 4, gabarito, letra B. Vale a pena comentar que se o sujeito desse verbo fosse plural, né? O verbo teria um acento circunflexo. Isso vale tanto pro tem quanto pro vem. O verbo vir. Beleza? Grava isso. Questão 5. Assinale a única alternativa em que o emprego da vírgula está incorreto. Repara. Durante a Copa do Mundo, milhões de pessoas acompanham os jogos com entusiasmo. Observa que o sujeito do acompanham é o termo milhões de pessoas. Então você tem o sujeito ali, né? Só que repara, antes do sujeito, você tem uma expressão de tempo. Essa expressão de tempo, em condições normais, fecha o período. Mas ela está começando o período. O que está acontecendo? Ó, de novo, aula de vírgula, capítulo completaço de vírgula. Tá bonito no curso completo. Durante a Copa do Mundo, há uma expressão adverbial que, em condições normais, fecharia o período. Mas o que aconteceu? O autor da frase decidiu deslocar. Ele pode fazer isso? Óbvio que pode. Só que uma expressão dessa, com 5 termos, ela é isolada pela vírgula obrigatoriamente. Aquela vírgula ali após a palavra mundo, ela é obrigatória. A B de bola tem a mesma coisa, repara. Você tem quando entra em campo deslocado. Sabe por quê? Essa frase seria assim na ordem direta. A seleção brasileira mobiliza a atenção de grande parte do país quando entra em campo. Mas ele pegou o quando entra em campo e deslocou e trouxe para cá. Ah, meu amigão. Quando você pega essa expressão e traz para cá, a vírgula ela vai ter que acontecer tanto antes quanto depois. Uma vírgula sozinha, ela separa a seleção brasileira do mobiliza. Ou seja, ela separa o sujeito do verbo. E ela não pode fazer isso. 5, letra B. Galera, acabei de ter uma ideia aqui, ó. Eu vou colocar também no curso completo. Você vai ter acesso a todos esses simulados com as correções em vídeo. Então, além de tudo que eu falei, o material completo em vídeo com as aulas explicadas bonitinho, tudo gravado agora. Tu vai ver. Se eu tô com as tatuagens, a aula é gravada agora. É um critério. Né? E também, obviamente, o PDF completo com a teoria. As questões comentadas em vídeo, para você baixa o PDF das questões, resolve, depois vê a correção. 45 provas da Quadrix e todos os simulados que a gente fizer vão para lá. Para poder fazer, refazer, assistir, reassistir. Combinado? 5, letra B, gabarito.
Fechou? Agora eu quero comentar rapidão só a letra C tá fácil lá em muitas cidades deslocado, aí vírgula de numeração. Agora olha a D. O sentimento de união fortalece-se, vírgula, quando torcedores. Repara que esse quando torcedores é igualzinho quando entra em campo. Só que o quando torcedores celebram está na posição dele. Essa expressão quando torcedores é uma expressão adverbial de tempo. E o lugar dessas expressões é exatamente aqui, ó, no final do período. Quando ele está no final, quando ele está na posição que cabe a ele, a vírgula é facultativa. Bota na cabeça isso. Tá? Então, 5B. 6. O que ele quer? Tá. Ó, quando a bola rola e o país inteiro prende a respiração, blá, 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 ele falou, a conjunção quando introduz uma oração coordenada temporal. Galera, realmente introduz uma oração, realmente é temporal, mas não tem nada de coordenada, tá? Quando introduz uma oração subordinada. Quais são as circunstâncias de oração coordenada? Adição, alternância, adversidade, conclusão, explicação. Causa, comparação, tempo, conformidade, tudo isso aí é das subordinadas. O termo uma lembrança valiosa funciona como objeto direto. Olha aqui, surge uma lembrança valiosa. E aí? Uma lembrança valiosa é objeto direto? Bora perguntar para o verbo surgir. O que surge? O que surge? O que surge? Olha a resposta. Uma lembrança valiosa. Galera, essa expressão, uma lembrança valiosa, ela vai funcionar como sujeito do surge e não como objeto direto. A mesma coisa eu vou te falar sobre uma comunidade, que a Banga está falando que uma comunidade é objeto direto. Peraí. Galera, o que existe? Uma comunidade, então sujeito de novo. Agora a letra E. Se o verbo rola fosse deslocado para depois da conjunção quando, o sentido seria alterado? Quando a bola rola, quando rola a bola? Quando a bola rola, quando rola a bola? Não tem nenhuma diferença. O gabarito é C, porque se você tira vírgula após a palavra divergências, com certeza a correção seria prejudicada. Uma expressão adverbial de grande extensão. Então, 6, letra C. Partiu 7. Assinale a alternativa em que a crase está correta. Ó, o A craseado antes de jogos é um absurdo, porque jogos é uma palavra masculina e plural. O A antes de qualquer atleta, pensa. É só você pensar. Tenta pegar a expressão qualquer atleta e coloca para completar o verbo gosto. Faz um teste. Se ficar gosto da, é porque tem artigo. Ó, tenta, só tentar. Bota para completar o gosto. Pode falar gosto da qualquer atleta? Não, então não tem artigo ali. Se não tem artigo, não tem crase. A mesma coisa eu vou te falar do alguma outra. Gosto da alguma outra? Não, gosto de. Então não tem artigo, não tem crase. Cidades é uma palavra feminina, mas está no plural. E o A está sozinho, sem o S. Só poderia ficar com crase se fosse assim, ó, A mais As. Então o gabarito é B, esse A medida aqui. Ele é uma locução conjuntiva que vai ter crase para mostrar que esse A é preposição. E aí vai valer para o A medida que, vai valer para a proporção que, né? Só por uma palavra feminina. Se aparecer, por exemplo, assim, a despeito de, né? Não tem. Porque despeito não é feminino. Tem que ser palavra feminina para uma locução receber o acento de crase. Né? Então, 7B. E a nossa última questão, ele quer saber a função sintática. Olha só. Somos menos adversários, né? Nós somos, e nós queremos celebrar juntos. Eu sei que dá muita vontade de pensar, professor, esse juntos aqui, ele é o modo como a gente está celebrando. Nós celebramos juntos. É o modo. Se é o modo, eu vou marcar adjunta adverbial. Risca adjunta adverbial sempre que uma palavra que você está analisando está no plural ou está no feminino. Por quê? Porque a adjunta adverbial é invariável. Advérbio não tem plural, pô. Então, se esse cara está no plural, não é adjunta adverbial. Nós vamos celebrar juntos. Juntos é um estado e não um modo. Nós vamos estar
estar juntos. E essas expressões que indicam estado funcionam como predicativo do sujeito. É igual falar isso aqui, ó. Eles, ó, acordaram doentes. Eles acordaram doentes. Doente não é o modo como eles acordaram. Modo seria assim, ó. Eles acordaram rápido. Repara que rápido não são eles. É como eles acordaram. Agora, doentes é o estado deles. É como eles estavam no momento em que eles acordaram. Então, a 8, o gabarito é D. Então, 8D, né? A 7B, enfim. Essas foram as nossas questões do quarto simulado. Lembrando, por favor, se você ainda não teve acesso, aqui está o curso completo, com toda a teoria. Qualquer dúvida sobre o curso, só mandar para a gente, mas tem tudo que eu te falei. O completo, o conteúdo completo, né? Os exercícios, as provas Quadrix e esses simulados vão estar disponíveis também. Lembrando que de hoje até o próximo simulado na quinta-feira eu vou ficar mandando conteúdo no grupo, beleza? Vou tentar fazer um conteúdo temático, tema Copa do Mundo e analisando frases da Copa do Mundo, beleza? Então, estamos juntos. Um prazer imenso ter vocês no nosso grupo, né? E precisando é só chamar. Não esquece o cupom, hein? Já já ele expira. Valeu!